Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Estúdio de Portas Abertas, esse programa democrático aqui do Estúdio Daniel Brandão, um espaço aberto para a gente falar sobre arte em geral. Hoje a gente está recebendo um convidado especialíssimo, um grande amigo meu de longa data, um cara que eu admiro desde sempre. Acredito que tenha sido o meu primeiro grande ídolo desde a oficina de quadrinhos da UFC. Quando eu entrei lá, já admirei profundamente a arte desse cara chamado Valber Feijó. Muito obrigado pela presença, Valber. Cara, eu que agradeço, Daniel. É muita honra ter um fã do seu calibre. Cara, eu me lembro claramente, assim, quando eu entrei na oficina, Uhum. toda a geração anterior à minha, né? A gente vai falar sobre isso aqui no nosso papo, mas aquela geração que era... A gente está falando de geração como se tivesse uma distância de idade, né? Mas era a turma anterior, né? A turma que chegou É, antes. Que foi você, o Silas, o PC, né? Era uma turma, junto com o Fernando Lima e tal, uma turma que já gerava uma admiração na gente, né? Muito forte. E confesso aqui, sem medo de ser mal interpretado, que da turma, né, artisticamente, você era quem eu mais apreciava, mais legal, curtia, cara. e enfim, né? Cheguei a realizar um sonho de ter sua arte no Manicomics, né, anos depois. Meu amigo, mas vamos começar do início desse papo. É um papo que a gente vai falar aqui Ah, tranquilamente, descompromissadamente sobre arte, sobre você, sobre sua carreira, né? Bem descontraído. Eu quero começar do início mesmo, né? Você é um cara que veio do interior do Ceará, né? Até os 11 anos você morou no interior, no Sertão Central. isso. E aí eu quero saber como a arte entrou na sua vida, né? Se teve algum incentivo familiar, né? Se tudo começou com os quadrinhos mesmo, como eu desconfio. Uhum. Como é que foi esse início, Valber? Na verdade, eu fui praticamente alfabetizado com os quadrinhos, né? Os quadrinhos da Turma da Mônica, quadrinhos Disney. Então, isso lá no meados dos anos 70. Então, eu tive esse contato com os quadrinhos, apesar de morar no interior, mas meus pais sempre incentivavam no sentido de que eles não criavam obstáculos, né? E a questão da leitura. Então, a leitura sempre foi uma coisa muito presente, né? Na minha infância. Então, os quadrinhos eles entraram com um papel muito forte, né? Nessa época. E eu acho que toda criança realmente fica deslumbrada com a questão dessa junção fantástica de texto com desenhos. Mas foram os quadrinhos realmente que me fisgaram, né? E então, assim, desde sempre eu já me percebia tentando copiar aqueles desenhos. Então, aconteceu de uma forma muito espontânea e muito gostosa mesmo também. Valber, Então você veio teve alguma tudo. dificuldade de acesso aos quadrinhos? Tinha uma banca na sua cidade? Como é que era Não, isso? cara, não tinha. A cidade é próxima daqui, mas naquela época, 100 quilômetros era muita coisa, porque não existia uma facilidade de transporte. E então, qualquer oportunidade que eu tinha de vir aqui, ou quando a minha mãe precisava vir aqui, ou algum parente, então eu já deixava, ó, não esquece minha revistinha, né? Era revistinha, não era gibi, né, que a gente chamava. É, por causa Então, do formatinho, né? sim, Que era era tão totalmente dominante pequeno, na época da era editora tudo Abril, né? formatinho, era bem acessível, né? Uhum. E abundante. Naquela época a gente tinha quadrinhos de todo tipo, cara. Era assim uma coisa fantástica, Só para né? sintonizar as Quadrinhos. pessoas, a gente está falando dos anos 70, não é? Isso, 76, 77. Então eu com 3 anos de idade eu já lia, né? Eu já conseguia ler. Então, 75, 76, eu já estava devorando aquelas revistinhas e de tudo, né? De tudo, muito precocemente até.
Então, e a minha vontade era de desenhar aquilo ali. Então, eu até brincava com aquilo ali. Eu lembro de algumas revistas que eu recortava as figurinhas e eram as minhas action figures, né? Que a gente não chamava assim, a gente chamava de bonequinhos, né? Mas os Isso. meus eram mais rudimentares ainda, porque era de papel, né? Então eu recortava lá o super-homem e tal, e ficava brincando lá com isso. Pô, legal, cara, Era legal. interessante isso. Balber, isso aí é seu contato com a arte através da leitura, né? Mas toda Uhum. criança, ou quase toda criança, desenha. E eu imagino que você desenhava também. E aí Pois eu é. queria que você rememorasse as memórias mais antigas disso, assim, que você gostava de desenhar, Então, o desenho significava para você também, né? eu começava copiando principalmente os quadrinhos Disney, né? Então eu aprendi logo a desenhar o Pato Donald, por exemplo, me lembro bem, isso é uma memória muito viva na minha memória. Fazer o esquema de saber exatamente como desenhar o Pato Donald e os demais personagens Disney. E depois, com o passar do tempo, a gente vai migrando, né? Acho que é natural, todo mundo que curte quadrinhos na infância vai migrando para outras temáticas. Aí entrou a questão dos super-heróis, por exemplo. Massa. E aí eu já começava a desenhar as minhas próprias revistinhas. Legal. Né? E eu Legal. comecei fazendo histórias, por exemplo, do Quarteto Fantástico. E eu tenho até hoje essas primeiras histórias, né? Essas primeiras revistinhas, bem toscas, bem elementares, assim, mas as histórias eram criadas na hora ali e tal, mas eu aproveitava esses personagens. Uma pergunta Depois, de fã para fã. Já era o ah, quarteto do John Byrne? Tu teve acesso ou foi um quarteto anterior? não, era antes. Eu lembro que eu tinha uma revista da RGE, era o Quarteto, que não era Quarteto Fantástico, eram os Quatro Fantásticos. Os Quatro Fantásticos. Quarteto veio depois, né? É, Eu até uma estranhei. modernização, né? Quando eu lembro quando eu me deparei com essa tradução, quarteto, eu achei muito estranho, porque na minha mente eram os Quatro Fantásticos. Da RGE é número 1, e é desenhado pelo Jack Kirby. Uhum. Então, O aquela era rei. a minha referência, né, cara? Aquela Que era a minha massa, referência. cara. E aí você E começou a aí, criar suas próprias histórias do e aí quarteto. depois foi que Daniel, depois eu comecei, então, a criar os meus próprios personagens. Né? Eu já tinha uma necessidade Legal, de cara. contar as minhas próprias histórias com os meus personagens. Então, eu fui Você lendo lembra de algum livros. deles, Valber? Cara, tinha um. ah, Era. Puxa vida, como era o nome do cara? Ele tinha um. Ele assoprava uma bolha de sabão, como se fosse uma bolha de sabão ali, e ali ele flutuava naquela bolha de sabão e era uma arma e ao mesmo tempo um meio de transporte, sabe, do cara. Que Mas agora não barato. me embora o nome dele. E tinha o arqui-inimigo, enfim, era toda aquela coisa bem. Quantos anos, mais ou menos, Valber, isso aí? Eu acho que eu deveria ter uns 8 anos, isso foi em 78, 77, 78, mais ou Que menos por aí. barato, cara. Essas lembranças são muito gostosas, né? Assim, Muito eu massa, acho. cara. E o legal foi que mamãe guardou isso por muito tempo. E outro dia eu achei lá numa mala, umas gavetas dela, e eu achei toda aqueles calhamaços de rascunho, de revistinhas. Então foi muito gostoso. Foi assim, voltar no tempo mesmo, sabe? Literalmente. Folhear aquelas coisas, assim. Muito, muito legal. Não tenha dúvida que isso também é voltar no tempo para muita gente, inclusive para mim, né? Que também na cidade criava personagens, desenhava com caneta Bic, papel É, dobrado, assim, botava o papel dobrado dentro do outro para criar uma revistinha, né? Que não tinha cópia, era só original. Enfim, já desenhava no tamanho pequenininho, né? Não tinha, aham, não tinha ideia que tinha que reduzir. é. Bacana, cara. Você me falou que aos 11 anos você veio para a capital para estudar, né? Sim, Confere essa informação. exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta mais abrangente agora, mas eu acho que é importante sempre, em todas as épocas da nossa vida. Qual a importância do estudo para você, Valber? Não só naquela época, de uma maneira geral. Daniel, na verdade, aquilo ali, toda a situação da gente, a cidade era muito pequena, não tinha
para você ter uma ideia, só tinha as 4 primeiras séries do ensino primário, né? Que chamava ensino primário. Hoje é Fundamental 1. Então, eu precisava realmente vir para cá. E meus pais ficaram. Eu vim morar em casa de parentes. E como eu era um menino muito, vamos dizer assim, uma criança tímida, magrinha, então não muito dado a esportes, a atividades enfim, que envolvessem atividades físicas. Então, na verdade, eu me concentrei na questão da leitura e dos estudos. Então, sempre fui muito tranquilo com relação a isso, sempre me destacando por onde eu passava. E realmente isso é um divisor de água, assim, porque provavelmente eu tinha tudo para talvez ter ficado ali numa situação realmente eu não vou dizer atraso e pobreza, mas assim, no sentido de que sem muitas perspectivas, né? E a educação, cara, o estudo, aquela decisão que eu tomava, que era uma decisão constante de prosseguir, apesar das dificuldades, apesar da separação dos pais, foi uma coisa que contribuiu muito para o meu engrandecimento, apesar de eu não, na época, não entender. Mas hoje eu entendo exatamente, perfeitamente o que foi que aconteceu, né, naquele momento. Então foi muito bom porque a questão do gosto pela leitura, do gosto pela arte, eu comecei a despertar já desde cedo. Então, tudo isso sempre esteve presente nessa época da infância, né? E pré-adolescência. Cara, isso eu acho fantástico. Outra coisa que me encanta na tua trajetória, né, é que na sua adolescência você me relatou uma afinidade maior com filosofia e história, né? Isso. Uhum. E dentro da história do Brasil, né, nós temos uma diferença de idade de 5 anos. Você é de 70, eu sou de 75. Uhum. Então, a nossa adolescência ainda foi dentro da ditadura militar, confere? Sim, é verdade. É E na verdade. minha escola, pelo menos, eu não tinha filosofia, a matéria filosofia, né? A gente tinha história, mas era uma história que também tinha o OSPB, né? A gente tinha educação moral e cívica como outra Moral e matéria e tal. cívica. Moral e cívica. Você lembra disso? Lembro disso. Muito, muito, muito. Então, isso me despertou uma curiosidade, assim, como é que a filosofia e a história chegaram tão fundo num adolescente, né, aqui em Fortaleza, ainda na ditadura militar, né? Como é que isso... Na verdade, isso aí já foi um pouco mais ali, quando eu já tinha meus 15 anos, 16 anos. Isso. 85, né, por aí. 85, 86. Uhum. E eu estava me aproximando. Já na virada, na abertura, né? Isso, foi mais ou menos por aí. Mas a gente Sarney estava chegando. A gente não tinha acesso a essas matérias realmente. Se fosse depender da grade curricular da época, a gente não tinha acesso a isso aí. Pois é, essa era a minha curiosidade, assim. Como chegou assim, a você? Porque não foi através da escola, eu imagino. Não, foi uma época em que eu começava a frequentar muita banca de jornal por conta das revistas, né, por conta dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo também tinha acesso a alguns livros que eram vendidos em bancas de preço bem acessível. Então você tinha coleções fantásticas de pensadores, de filósofos, de livros de história, ficção também, muita coisa interessante. Então foi mais ou menos nessa época que eu despertei também para essa questão da leitura de livros, não só apenas dos quadrinhos. E aí foi quando eu fui entrando ali no nível médio, né, no ensino médio, e eu começava a ver aqueles livros sobre Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, e eu disse, puxa, cara, isso é legal, acesso, olha só isso aqui na banca. Aí vinha com uns fascículos explicando ali as origens do pensamento filosófico, do pensamento grego, e as tentativas de explicar o universo. Cara, aquilo ali me fascinava. E eu lembro que à medida que eu ia caminhando ali no ensino médio, eu ficava ali meio dividido. Puxa, eu tenho que estudar para o vestibular, cara.
que droga, né? Minha vontade era estar lendo, devorando esse monte de coisa aqui, cara. E aí, ao mesmo tempo, era uma época que a gente tinha, por exemplo, nos quadrinhos, figuras despontando como Alan Moore, Frank Miller, o Neil Gaiman já é um pouco mais na frente. Mas foi aquele ano ali, 86, 87, que nós tivemos 86 foi um ano mágico, né? grandes lançamentos, assim, houve uma mudança, né, de temática. A gente começou a perceber que o quadrinho poderia realmente ser alçado a uma categoria mais acima daquilo que a gente achava que, ou seja, deixar de chamar de revistinha, né? A gente começou a ver as obras do Will Eisner, por exemplo, que a gente não conhecia aqui. Então, tudo isso estava fervilhando, cara, e eu tinha que estudar para o vestibular, né? Eu tinha que estudar para o vestibular. E aí, enfim, no fim deu tudo certo, sabe? Passei no vestibular. Acaba dando dá tempo para tudo, né, Valber? Tudo para tudo, cara, deu tudo certo. E, assim, eu acho que na hora certa, bom, e foi mais ou menos nessa época também que eu me apaixonei também pela aquarela. Foi quando eu comecei a ver alguns primeiros trabalhos no sentido da aquarela ser mais acessível. Então, sim, claro que a gente conhecia, mas ainda a aquarela na cabeça da gente era aquela coisinha que a gente comprava na livraria, quando era época de matrícula da escola, e vinha aqueles estanzinhos, né? Mas, assim, já naquela época eu já também começava a me interessar por essas coisas, a arte em si, pintura, porque eu via que não era só... Então isso vem desde cedo, né? Eu achei que isso Sim, cara, apareceu desde depois. cedo. Sempre paralelo ali, quadrinhos. Eu tenho coisas aqui de 1989 aqui na minha biblioteca, que eu comprava naquela época já para começar a estudar, para começar a testar, sabe? E era uma coisa muito maluca, cara, aquilo ali. Era muita informação. Por isso é que eu digo, e eu ainda tinha que estudar para o vestibular. Nesses papos eu gosto sempre de tentando ligar pontos assim e ver qual é a espinha dorsal da conversa, né? E eu sinto que a espinha dorsal da nossa conversa é a educação, que passa pela sua fome de pesquisa, de estudo, você é um cara em muitas áreas autodidata e de alguma forma, por também ser apaixonado por essas áreas, né, filosofia, história, eu acho que quando você é fisgado por filosofia, por exemplo, isso te influencia para o resto da vida, né? Tua maneira de pensar, tua maneira de decidir as coisas da sua vida e tudo mais, né? Verdade. Por curiosidade, Val, para a gente continuar a tua trajetória, eu queria que tu me falasse qual é a tua formação acadêmica. Pronto, cara. Eu sou... primeiro me formei em administração de empresas pela Universidade Estadual do Ceará. Embora na época, eu também teria feito para o vestibular para jornalismo, na época era comunicação social. E por uma série de maluquices que aconteceu lá na época do vestibular, eu não consegui entrar. Tinha acertado tudo, mas não consegui entrar. Foi um negócio assim, muito maluco lá por conta do sistema de correção. E ainda até me aconselharam a entrar na justiça e tal, mas eu achei que talvez não valesse a pena e talvez as chances realmente eram complicadas. E eu ia ter que optar pelos dois cursos, né? Eu não ia conseguir fazer os dois cursos concomitantemente. Então, de início eu optei pela administração e fui tomando gosto, cara. Fui tomando gosto porque lá também eu comecei a ter o contato com tudo aquilo que eu estava lendo, sabe? Filosofia, sociologia, teorias econômicas. Então, de repente, eu comecei aquela minha curiosidade lá do início começou a se expandir para todas essas áreas. Então, eu vi que, poxa, que curso legal, eu via direito, eu via várias áreas do conhecimento humano ao mesmo tempo, né? Que a administração, ela permite isso, ela te abre uns horizontes assim que você fica realmente até, poxa, eu não sabia que ia tão longe assim. E depois não, vai afunilando, claro. Mas, então eu me empolguei e quando eu dei por mim, já estava formado, já estava fazendo um concurso
aqui para o estado do Ceará. Estava passando e comecei a trabalhar, isso muito jovem, cara. Eu comecei a trabalhar com 23 anos. Então, já faz 27 anos que eu estou no serviço público. Então, as coisas foram acontecendo. Aí depois veio o casamento, família, filhos. E, então, isso tudo acontecendo enquanto que a arte estava ali. Porque tem um ponto crucial aí nessa história, né? Isso. Porque lá no início... E é muito curioso. Sim, pode falar. No início eu esqueci de falar que no primeiro ano de faculdade eu conheci uma colega que conhecia o Fernando Lima, né? Fernando Lima da oficina de quadrinhos, do curso de comunicação social. E aí ele disse, cara, você precisa ir lá mostrar teus desenhos, porque tu desenha muito bem. E aí ela sabia, porque eu fazia caricatura dos professores da faculdade, era uma coisa que eu sempre fazia lá no colégio. E aí, de repente, olha só, cara, a comunicação social me perseguindo, né? Ela não quer largar do meu pé. Eu não consegui entrar, mas ela veio me buscar aqui por outro caminho, né? Que era um projeto de extensão, né? Isso, a Oficina de Quadrinhos era um projeto de extensão da comunicação social criado pelo professor Geraldo Jesuíno em 85, né? Exatamente. E você está falando aí entre 88 e 89, por aí, não é? 88 e 89, por aí, foi quando eu conheci aquela galera espetacular. O professor Jesuíno, um cara assim que não adianta inventar palavras nem adjetivos para ele, porque não vão ser suficientes para realmente expressar a grandiosidade daquele cara. Então, assim, foi quando eu comecei a despertar, cara, para essas outras coisas. Então, eu conheci, por exemplo, os quadrinhos europeus, eu comecei a ver que existia quadrinho nacional, eu conheci ali, achava que quadrinho nacional era só Maurício de Souza, né? Só. E, então... Acho que foi um ponto de virada para ti, não foi? Assim, não Sim. necessariamente para você se tornar profissional da área, mas pelo menos para levar esse hobby um pouco mais a sério. Exato, cara. Porque, na verdade, uma vontade de publicar, ou não, Val? Claro. Então, assim, o contato com aquela galera, o que a gente conversava, o que a gente estudava, o que a gente trocava de experiências, foi assim, apesar do curto espaço de tempo, foi um negócio assim que veio em avalanches. Então, foi realmente um ponto de virada. Você começar a trabalhar, por exemplo, com projetos como Moreira Campos em quadrinhos, que foi assim uma coisa que era impensável, né? E então foi muito massa, cara. Foi muito legal. Assim, eu tenho muita saudade daquele tempo, daqueles sábados de manhã, em que a gente tinha aquela galera realmente que estava ali porque gostava, era uma paixão, né? E não existia competição, não existia disputa de egos, era uma galera realmente que se entendia. Você conheceu essa um espaço mágico. Eu queria inclusive te pedir para tu falar sobre essa sua geração da Oficinas, que veio antes da minha geração, justamente porque eu acho que a nova geração precisa conhecer melhor. Entendeu? Precisa saber o que é que vocês fizeram, quem eram, né? Olha, nós tínhamos o professor Geraldo Jesuíno, com aquela prontidão dele em receber você a qualquer hora na sala dele, lá ele já ainda professor ainda, e depois diretor da imprensa. Você me permite só uma coisa que eu passei anos para descobrir? Eu nem sei se eu vou ser justo, porque, como você falou, não tem palavras suficientes para quando a gente fala do Jesuíno. Né? Ele, não sei se você sabe, ele é meu padrinho de casamento, de tão grato que eu sou a ele. Eu acho que, não sei, uma palavra que traduz bem ele é integridade, né? Ele é muito íntegro. Mas, artisticamente, quando eu vi os primeiros desenhos dele, eu demorei muitos anos para descobrir que ele é uma espécie de Sérgio Top do Ceará. Não faz sentido? A arte do Jesuíno tem uma ligação íntima com a arte do Sérgio Top, né? E foi através do Jesuíno que eu conheci o Sérgio Top, que eu conheci o Dino Batalha, que eu conheci Moebius, né? Foi tudo naquela época ali. Aí por falar em Moebius, nós temos nosso Moebius, né? Isso!
Se o Jesuíno é o nosso Sérgio Top, né, nós também temos um Moebius piauiense, mas cearense por adoção, que é o Com alma cearense. Silas Rodrigues, cara, que aquele cara é fantástico. Um gênio, né? É um cara, gente boníssima, sabe? Uma pessoa, uma alma, assim, rara e de pureza, sabe? Assim, um cara extremamente doce. E, então, nós tínhamos o Geraldo Jesuíno, o Silas, nós tínhamos o Fernando Lima, o Paulo César, né? O PC Amoreira, e assim, um poço, cara, de conhecimento, uma enciclopédia, um cara assim extremamente aberto a todas as possibilidades da arte. A gente aprende muito. Até hoje eu ainda tenho contato com o PC. Essa Também, semana também tenho essa honra, cara. muito gostoso, cara. É muito bom ter um cara daquele naipe assim, dentro da nossa amizade, ciclo de amizade. E ainda tinha deixa eu ver aqui, tinha o Paulo Henrique Gifone, que era um rapaz, um figuraço, cara. Um cara Foi meu professor lá. bom-humorado, cara, o tempo todo com um sorriso, assim, Criador da Guida Bismarck. Pois é, cara. Então, assim, uma galera muito massa, cara. Uma galera muito massa mesmo. E lembrando que quem passou por lá, e aí uma geração antes, né? A turma antes, o Falcão, né? O Falcão Isso. Flávio Paiva, né? Flávio Paiva, enfim, muita gente legal ali do curso mesmo, mais específico ali da comunicação. Né? Aquele lugar era mágico, né? O que o Jesuíno criou ali e que existe até hoje, né? Foi algo transformador para a vida de todos nós. E não só para a vida de todos nós, mas eu acho que para o mercado, né? Para o que aconteceu com os quadrinhos do Ceará. Assim, né? É verdade. Nós tivemos, por exemplo, saiu dali você, o JJ, o Falex, isso, né? O Geraldo. João Belo, né? O Júlio Belo. João Belo, cara. João Belo, que aquarelista também. Eu tenho acompanhado o trabalho dele aí no Instagram. A gente até fez um trabalho junto outro dia, uma live juntos. O Iver Lima, né? Também. O Iver, cara. Puta, o Iver já era da minha época, né? Esqueci era da tua geração, é. Era daquela turma ali. O Iver era o cara dos zines, né? O cara testador, o cara mais polêmico da turma. Mais próximo do Robert Crumb ali da turma, Sim, né? Exatamente. Show de bola. Mas é genial, o Iver é genial também. O cara é genial. Fez um trabalho belíssimo depois com um trabalho, inclusive, no interior aqui do estado do Ceará, com um trabalho de arte nas cidades. Achei bem interessante aquele projeto dele. E aí a sua geração, na oficina, produziu o que eu considero historicamente, até hoje, pelo menos, assim, o ponto alto da produção da oficina. Né? Que a oficina já teve uma revista, Carbono 14, né? Já teve um jornalzinho, um zine experimental chamado Pi1, mas vocês lançaram um álbum, né, cara? Vocês lançaram Moreira Campos em quadrinhos. Então, como foi isso? Qual a importância dessa obra? Né? Você participou ativamente, né? Aquilo ali foi, assim, um desafio muito grande. E eu lembro que era difícil você... vamos dizer assim, era difícil você entender o que é que o Jesuíno queria. Porque ele era um cara extremamente visionário, né? É um cara extremamente visionário. E aí eu lembro que ele me fez desenhar umas 3 a 4 vezes a mesma página. E foi aí quando eu comecei a perder o medo de repetir, né? Aquilo ali para mim na época parecia um tormento, né? Caramba, esse cara não gostou desse aqui, né? Eu achava que estava... E aí quando eu comecei a perceber algumas coisas, aí eu disse, Aí eu entendi o que ele queria, né? Aí eu sei que tem algumas páginas lá que eu até fiz o acabamento só no grafite. Aí quando ele olhou assim, aí disse assim, puxa vida, eu vou ter que dar um jeito de reproduzir isso no momento lá da reprodução gráfica.
Porque eu não quero perder esse teu grafite aqui, eu não quero que você faça nada aqui em cima, nesse lugar específico. Aí ele teve que imprimir lá em policromia, e embora fosse cinza, mas ele teve que usar policromia para poder conseguir o efeito. E aí, quando eu comecei quando a gente via de perto o processo, cara, aí a gente disse, poxa, eu estou fazendo um negócio sério. Porque enquanto a gente estava brincando ali de pium, né, experimentando e fazendo lá aquelas coisinhas ali e tal, era muito massa quando saía, que ficava pronto e tal. Mas quando foi para o projeto daquele nível, daquela envergadura, então, assim, opa, eu realmente vou ter que desenhar pela quarta vez essa página, porque não ficou legal. Então, assim, e aí comecei realmente a entender a necessidade de você realmente se esmerar naquilo que você está fazendo, já que você se propôs a fazer uma coisa séria, né? E realmente foi um projeto muito, muito legal, que demorou muito. Pena que a gente não conseguiu lançar com o Moreira em vida, né? E, inclusive, esse foi um dos motivos também do atraso. O Jesuíno, muito sabiamente, por ocasião da morte dele, optou por segurar o lançamento. Disse, não vamos lançar agora para não parecer oportunismo e tal. E aí esperou, deu tempo, e no momento certo a gente fez o lançamento. Então foi muito desafiador aquilo ali, sabe? E eu até, hoje eu olho para aquilo ali e disse, poxa, eu poderia ter feito melhor, mas a gente até bateu um papo outro dia sobre isso. Eu disse, não, é isso mesmo, cara, é o momento, e o Valver deu o melhor de si naquele momento, era o que ele sabia fazer, tanto é que ele teve que fazer 4 vezes, né? E os demais também. Então, assim, com certeza todos nós faríamos um outro, de repente, quem sabe um dia a gente faça aí um volume 2, né? Fica aí a proposta e o desafio, viu, Jesuíno? Legal, legal. E o Jesuíno vai escutar esse programa, tenho certeza. Vai e chama uma galera aí, sabe, que é boa. O Jesuíno já contou, o Jesuíno já contou uma história sobre essa produção com o Iver, dizendo que o Iver teve que fazer mais do que 4 vezes a mesma página, né? Foi um processo ainda mais doloroso, né? Comparto. Mas que valeu a pena, cara. Eu tenho esse álbum até hoje. E para mim é uma relíquia, porque eu acho que ele é esgotado, né? E você ainda, acho que consegue achar num sebo da cidade, em algum lugar assim, muito... Pode ser. Né, num canto assim, muito difícil de achar, né? Eu tenho 2 exemplares, mas eu não sei de mais alguém que tenha, né? Assim, realmente não... E ali tem um trabalho muito sério de adaptação de linguagem, né? Sim, um respeito muito profundo pela obra do Moreira Campos. E né? o legal foi isso, foi a participação de todos, todo mundo trocando as experiências e o Jesuíno presente em cada história, cara. Tem o dedo do Jesuíno em cada página ali, apesar dele ter dado liberdade pra gente, mas o tempo todo foi uma aula. E tipo assim, uma aula valendo, né? Tipo assim, vamos aqui decolar esse avião, e vocês vão aprender a pilotar esse avião, mas tem um detalhe, ele já está no ar. Então, tinha que ser nesse nível aí. Então, e foi muito legal, cara. O Biô caiu, né? Mas o avião não caiu, cara. O avião não caiu, decolou, chegou onde tinha que chegar. Meu amigo, com idas e vindas, né? Entre trabalhos tipo Moreira Campos e trabalhos como monitor, né? Ou apenas visitando e produzindo, você passou mais ou menos 10 anos na oficina, correto? Mais ou menos isso, né? É? No finalzinho houve alguns, vamos dizer assim, algumas lacunas, né? Mas a gente pegou praticamente o final ali, né? Quando houve aquela mudança lá do prédio por conta das reformas e da construção lá do metrô Ford. Então a gente ainda tinha muita esperança de que aquilo ali ainda fosse além, né? Mas foi mais ou menos isso, cara. Foi mais ou Não o menos final da oficina, né, para fazer justiça, o final da sala, a sala física que acabou sendo demolida por causa do Metrofó, do projeto do Metrofó e tal, não é isso? Isso. Pronto, cara, e aí em paralelo a isso, ainda, eu acho que ainda nesses 10 anos, você me corrige,
Você teve algumas experiências interessantes, como você publicou na Brazilian Heavy Metal, né? Eu Como fiz foi isso, uma... Valber? Cara, foi era um projeto acho que o nome dele era, não sei se era o Leon Azulay, eu não lembro bem do nome dele, mas acho que era inclusive parente do Daniel Azulay, Interessante. que estava à frente desse projeto, se eu não estiver enganado. E quem me convidou foi o Silvio, né, da Revistas e Companhia. Disse: Valber, cara, tem um projeto aí, estou precisando aí de umas ilustrações e rola um dinheiro. Eu disse: cara, eu estava pensando em dinheiro, eu estava querendo era sair lá, eu vou fazer até de graça, né? E foi bacana. Eu participei lá com uma ilustração da Donzela Teodora, que era uma figura mitológica, lendária, né, de histórias populares. E eu tenho essa revista até hoje, guardo também com muito carinho. Também participei, e aí com muita honra, do Manicomics, né? A honra foi toda nossa. Na realidade, foi uma realização Fantástico de um sonho Manicomics, nosso. premiadíssimo Manicomics. É muito bom ter participado, tem um pouco do meu traço ali naquela história. Fiquei muito triste quando vocês decidiram parar. Nós também. Não perdoo vocês. Nós também, cara. Não perdoo. Olha só queria contextualizar também, de repente, para novas gerações, ou para quem não entendeu a importância do seu trabalho anterior no Manicomics, do Brazilian Heavy Metal. A Heavy Metal, originalmente chamada de Metal Roulant, né, é uma revista que foi criada por Les Humanoides Associés, né, um grupo de artistas que incluiu Moebius, nos anos 70 ali, né, uma publicação com artes fenomenais, com experimentações quadrinísticas absolutamente inovadoras, e chegou aos Estados Unidos como heavy metal, e depois chegou ao Brasil nos anos 80 também como heavy metal. Fez um sucesso estrondoso essa revista, né? A gente consumiu muito a heavy metal, tenho certeza que você também consumiu heavy metal na sua vida. E a Brazilian Heavy Metal, se não me falha a memória, tinha autorização lá da heavy metal, porque a logo era a mesma, né? Então era um projeto brasileiro que tinha um projeto brasileiro oficial, né? Tinha uma autorização de fora para fazer uma edição especial com artistas nacionais. Isso. Com esse espírito editorial da heavy metal, e você estava presente, né? E em relação ao Manicomics, também contextualizando, foi o Zine, né? Foi a revista independente, o Zine, criado por mim, João e Geraldo, JJ Marreiro e Geraldo Borges, né? Que durou também mais ou menos 10 anos. E, se não me falha a memória, Valber, mais ou menos na edição 8, tivemos você como capista, né? Você foi... Eu acho que foi. Você fez uma história interna, uma história humana muito interessante. Assim, eu me lembro que eu era um personagem que tinha câncer, alguma coisa relacionada a isso, uma obra de arte, assim, de história. E a gente se empolgou tanto, não sei se você lembra também, eu acho que a gente chegou a fazer formato maior nessa edição, né? Porque, como eu disse antes, você era um ídolo nosso, né? Você é um ídolo nosso, né? Então, você ter aceitado ali participar, porque a gente não tinha grana, né, para lhe pagar. O Zine não dava grana para ninguém, né? Era um perde-pão da gente. E você foi lá, cara. Para o correio, despacha número para todo o Brasil, e imagina, cara. Isso. Que aventura. Mas deve ter sido gostoso demais para vocês. Demais, cara, demais. E aí você nunca parou de produzir, né, Valber? Com trabalhos seus, autorais, com pinturas, com ilustrações. Não, inclusive... Imagino com projetos de quadrinhos aí que devem estar na sua casa. Você teve mais alguma outra publicação, assim, nesse período, antes da gente chegar em 2016? Sim. A gente depois reuniu aquela mesma turma lá, Fernando Lima, Jesuíno, o Silas, inclusive o JJ também participou, do projeto Armagem Herética.
Ah, é verdade. Foi um grupo que ficou um grupo que foi ali no início ali da coisa ali da internet, do quadrinho digital, e a gente fez essa página em que a gente pôde desenterrar um monte de coisa das gavetas, né? Porque muita coisa que a gente fazia era em cores. E era muito caro você, pô, vamos fazer um álbum em cor e tal, não ficava legal. Então a gente colocou tudo que a gente tinha, colocamos lá na Armagem Herética, que é uma brincadeira com o nome Garagem Hermética, né? Do Moebius, né? Do Moebius, que foi uma historinha também que saiu na P1 do Silas, em que ele fez essa Armagem Herética, né? Então aí assim, poxa, cara, tá aí o nome do grupo, vamos colocar esse negócio aí para frente. Não lembro quanto tempo ainda ficou aí. Mas foi um tempão, cara. Foi um tempão. Porque eu lembro que eu era leitor do site. Né? Pois é. Foi um E aí, dos primeiros sites de webcomics, assim, que eu que lembro. eu Um dos acho primeiros. Eu acho que aqui do Ceará, com certeza. É. Eu me lembro que era muito comandado, assim, pelo menos a parte tecnológica da coisa, o editorial, muito comandado pelo Fernando Lima, né? Fernando Lima, Eu acho que ele foi uma pessoa fundamental para esse projeto. Verdade. Então a gente teve esse momento e depois, assim, lá eu publiquei ainda uma série do Homem Morto, que era um personagem que brincava com, não era nem reencarnação, era como se fosse assim, ele acontecia uma vítima de um assassinato, por exemplo, e ele assumia ali o corpo daquela vítima momentaneamente, sem memória, para tentar desvendar o crime, né, onde ele era onde ele era a própria vítima. Então ele estava sempre mudando de corpo, né? Por isso daí o nome O Homem Morto. Teve também uma história e uma das últimas histórias do Homem Morto foi uma história de guerra que se passava na Segunda Guerra Mundial, essa toda em preto e branco. E ainda tem quem sabe um dia ainda consigo publicar isso em papel, uma edição impressa. Eu gostei muito de trabalhar, foi um trabalho de pesquisa bem minucioso, de época, de uniformes, de aquela coisa bem ambientado ali nos anos 40, 45, e foi muito bom. E depois foi quando surgiu um projeto do Jornal Povo, né? Que você e aí chegamos em 2016, 2016, né? Isso. Sempre ligado com a história da educação, porque você acabou de falar aí de uma história de guerra que você fez e da pesquisa que isso envolveu. Então, eu lhe conheço e sei da pesquisa que você faz a cada história, a cada projeto seu, né? Você é um cara que tem sempre muito cuidado com isso, com as informações tanto visuais quanto textuais. Pois é, então, em 2016 é muito importante falar o nome do Raimundo Neto. Ele encabeçou um projeto que eu acho que é revolucionário, né? No Brasil, cara. No Brasil, pra gente, eu acho que a única coisa que se compara com a oficina de quadrinhos é o que o Raimundo Neto fez com o projeto HQ Ceará em 2016, né? E depois ainda criou o projeto HQ Ceará 2, quadrinhos em sala de aula, um ano depois, né? Mas em 2016 ele teve a ousadia de me convidar para ser coordenador de conteúdo, né? Do projeto, e disse assim, olha, convida os autores, né? E aí eu criei uma grade, os módulos, e eu tinha já no meu coração que um deles ia ser para você, né? Então eu me lembro que eu lhe convidei torcendo para que você topasse, né? Porque você é, para mim, né, um dos melhores desenhistas de quadrinhos aqui no nosso estado. E você imediatamente disse sim, assim. Eu me lembro que você não pensou nem duas vezes. Eu comemorei feito um menino. E eu acho que a gente fez um trabalho muito bacana, Valber. E eu queria saber o que ele significou para você. Recorde, né, cara? E no tempo recorde, porque foi tempo. Era para ontem. Era para ontem, cara. Aquilo ali. Olha, só para ficar
só para fazer justiça, não foi culpa do Raimundo Neto, tá? Isso é a questão burocrática do governo, porque como isso é um projeto de edital, o Raimundo só queria que a gente começasse quando a grana entrasse. Então, a grana demorava a entrar. Mas os prazos não eram esticados, entende? Então, quando a grana entrava, ele disse, agora. Só que o prazo a gente tem que cumprir, né? Então, foi isso. Foi isso. Mas foi muito bom, cara. É sensacional aquela experiência por conta do projeto como um todo, né? Não só pela história em quadrinho, foram uma história em quadrinho de 4 páginas que eu fiz. Eu até disse, poxa, 4 páginas, então vai dar para fazer aqui num estilo aqui diferente. Eu vou arriscar aqui uma história pintada com pastel. Então, eu não tinha feito ainda um trabalho daquela forma, mas foi muito gostoso. Era um roteiro que eu já tinha também há algum tempo. Aí, quando eu vi, poxa, vai cair como uma luva, porque tem tudo a ver. É uma coisa que fala da nossa cidade, mostrava a Catedral Metropolitana de Fortaleza aqui como o palco, né? E foi sensacional. Agora, para mim, o mais desafiador foi ter que fazer as aulas, cara. Porque aí eu não tinha eu não tinha experiência de nada ali, praticamente, a não ser os dias lá de oficina, né, que já fazia tempo, então. Mas, assim, essa experiência de ensino, didática, então, eu não tinha muito. Então, eu fiquei assim, poxa, cara, esse negócio é meio complicado, fazer vídeo. O curso presencial foi legal, foi show de bola, né? Mas a fazer vídeo, para mim, foi desafiador. Para todos nós. Também Muito contextualizando quem não conhece o Projeto HQ Ceará, basicamente era um curso online gratuito, né, sobre histórias em quadrinhos, que foi um grande sucesso Brasil afora, teve mais de 65 mil inscritos, mas o projeto ainda era muito maior do que esse, porque além do curso online, que envolvia fascículos impressos no jornal O Povo e videoaulas, né, que iam para a TV O Povo e tudo mais, que é isso que você citou, mas também foi oferecido para a sociedade de maneira gratuita. Oficinas, palestras, debates, até show de música teve. Isso, cara. E ainda gerou um livro, né, a Antologia HQ. Né? E nesse livro teve mais de 30 autores cearenses, dentre eles você e eu, estávamos ali, inclusive publicados, eu acho que lado a lado, né? Lado a lado. No livro. E que foi muito legal, né? E é vendido até hoje. E esse projeto ganhou um HQ Mix. Uhum. O HQ Ceará ganhou um HQ Mix, né? Uhum. Ou seja, você tem um HQ Mix no seu currículo, né? Ajudamos a trazer um pouquinho desse... Exatamente. Todos nós, cara, foram mais de 40 profissionais ao todo, contando tudo, foram mais de 40 profissionais, mexeu no mercado de uma maneira muito profunda, né? Mas eu imagino que esse tenha sido o segundo ponto de virada na sua história. O primeiro foi a oficina, talvez o segundo tenha sido o Projeto HQ Ceará, a ponto de talvez, aí eu vou aqui chutar e deixar você falar, aquele hobby que já tinha virado algo um pouco mais sério, passou a ser uma tentação para você para ser uma segunda profissão, segunda carreira. Foi mais ou menos isso, Valdir? Será que foi a É verdade. Assim, na verdade, o quadrinho em si, eu achava assim que a minha praia era talvez fazer algum trabalho autoral e eventualmente fazer alguma publicação esparsa, solta, uma coisa aqui, outra ali, como aconteceu com o projeto HQ Ceará, como aconteceu com outras situações, mas não assim de uma forma mais constante, né? Com
algo que Regularidade. realmente isso, alguma coisa que viesse realmente para ficar, como uma segunda profissão, como você falou. Mas aí aconteceu também uma outra coisinha, alguns detalhes. Por exemplo, sempre alguém, eu funciono assim, é sempre alguém que chega e dá um cliquezinho, né? E aí foi a minha esposa. A gente tinha feito uma reforma aqui em casa, pintamos o apartamento, e aí ela chegou assim, bom, agora as paredes estão pintadas, mas não tem um quadro na parede e você pinta, você sabe desenhar, então eu quero que você providencie aí a decoração do apartamento. Se não, eu vou comprar de outros, né? Ou então eu mesmo faço e coloco aqui na parede e assino por você. Aí se não, tá bom, eu faço, tá, deixa comigo. E aí eu comecei, tá? Aí eu disse, poxa, vou fazer o quê, cara? Aí eu, como já estava mexendo com pastel e acrílica, aí eu disse, não, vou para o pastel, vou ver se eu faço aqui algumas paisagens, algumas coisas assim nesse sentido. Aí depois eu gostei, aí eu fui tomando gosto, né? Fui tomando gosto, aí mandava colocar na moldura, aí é que ficava bonito mesmo, né, na moldura. E aí disse assim, eu quero umas aquarelas, faz umas aquarelas. Mas a aquarela, o buraco é mais embaixo, porque é uma técnica mais difícil e tal, tal, tal. Aí eu disse, cara, quer saber de uma coisa? Aí eu lembrei daquelas coisas lá de 1990, cara, de 89, dos meus fascículos que eu ainda tinha guardado ali. Eu disse, cara, eu vou estudar esse negócio aqui, eu vou retomar, sim. E aí eu tirei tudo das gavetas e comecei a remexer, remexer, remexer. E as primeiras coisas ficavam horrorosas, né? E aí eu rasgava, porque eu sou o meu pior censor. Mas aos poucos, assim, isso mais ou menos em 2014, 2015. Mas aí eu disse, poxa, eu quero aprender isso aqui. Eu quero realmente desenvolver, porque eu preciso entender como é que esse negócio funciona. E foi a partir daí, de 2014, 2015, que eu realmente comecei a tomar gosto pela aquarela, pelo pastel também, comecei a fazer retratos. E veio o último cliquezinho, né, que deu uma abertura, que abriu mais uma luzinha no painel lá, dizendo, é por aqui, cara, é por aqui. Os colegas de trabalho começaram assim, Valber, cara, que massa, cara, eu quero comprar um quadro teu. Aí, vamos fazer uma exposição aqui na repartição. Aí, conseguimos lá com a associação lá e tal, e eu fiz uma exposição com mais de 20, 25 quadros e vendi quase tudo, cara. Aí eu assim, caramba, olha aí, né? Fora as encomendas, né? Assim, eu quero, tá aqui o retrato da minha família, faz aí, cara, em pastel, né? Aí tinha uns mais abusados que diziam assim, me rejuvenesce aí, cara. O outro disse, eu quero ser um bigode. Aí, assim, tá bom, vamos lá. Então, foi um desafio, foi um aprendizado ao mesmo tempo, mas, assim, tudo aquilo que eu vivi, cara, desde o tempo da infância, e principalmente ali na época da oficina, e as experiências com os quadrinhos, a coisa do desenho, da anatomia. Então, tudo isso estava desagundo naquele momento, entendeu? Assim, puxa, então é isso que eu quero, sabe? Não no sentido de escolher uma coisa ou outra, mas eu percebi que estava convergindo para aquilo ali. E, finalmente, quando veio agora, né, com esse distanciamento social, e eu já 5 anos depois do início lá do processo com a aquarela, eu comecei realmente a perceber que as pessoas tinham um interesse muito grande por essa arte, por essa mídia. E as É, pessoas começaram a me cutucar. sim, sim. Mas aí tem uma coisa antes aí, né? Tem uma coisa antes aí. Que eu vou chegar nela. Mas eu acho que esse é um ponto legal, um ponto crucial para a gente abrir um parêntese e a gente falar sobre o seu autodidatismo, né? Sim. Você falou, olha, eu vou pegar, tirar as coisas da gaveta, vou estudar, eu vou entender isso aqui. Uhum. E eu acho admirável isso. Assim,
porque, de novo, linka com aquilo que a gente vem conversando sobre a importância da educação e o seu gosto pelo estudo. Mas aí eu quero saber, porque a gente aprende muito com esses mestres, quais são suas principais influências, né? Que autores e autoras aí, não necessariamente da aquarela, você pode abranger mais se você quiser, mais te influenciaram, mais você considera que foram teus professores informais, digamos assim, nessa história? Bom, e aí tudo começa nos quadrinhos, né? Não tem jeito. Uma parte de desenho, então todos aqueles desenhistas lá dos anos 80, como Frank Miller, John Byrne, como o Bill Sienkiewicz, e toda aquela galera ali da velha guarda, né? Que infelizmente não desenha mais hoje, raríssimas exceções. Então tudo aquilo ali já começou a despertar realmente em mim e já comecei a aprender com aqueles caras. E depois na oficina, cara, o Jesuíno, porque eu ver o professor Jesuíno desenhar mudou a minha forma de pensar. Então eu via ele fazendo aqueles croquis, aquele cuidado, aquele esmero, cada risquinho daquele ali com tanto cuidado. E eu disse, puxa, é isso aí, cara. Eu sei onde quero chegar, mas eu não sabia como fazer. Eu achava que dava para fazer de qualquer jeito, rapidamente. E, na verdade, eu tinha que respirar, baixar ali a pulsação e começar a ter menos ansiedade para fazer as coisas. E aí eu percebi que o trabalho artístico ele é minucioso, ao mesmo tempo que ele é livre e sem muitas amarras, mas ao mesmo tempo ele tem que ser bem feito, ele tem que ser feito com cuidado, com esmero, com paciência, né? Então, eu comecei dali, eu comecei a ver, puxa, é assim que eles fazem. Então, eu comecei a observar, eu tinha que observar, né? Não adiantava só o resultado final. O próprio Bill Sienkiewicz, com aquelas artes pintadas dele ali dos anos 80, do álbum Electra Assassina, por exemplo, aquela coisa maluca com aerógrafo, com aquarela, com guache. Colagem, né? Colagens. E, cara, aquilo era muito fantástico. Aí depois, por exemplo, aquela arte das capas do Sandman, né? Do Dave McKean. Então, você tinha aquele negócio assim fabuloso que alçava a um novo patamar, né? Então, eu disse, poxa, eu quero isso aqui, cara. Eu quero isso aqui para minha arte. Eu não Você quero chegou a apenas... citar para mim o Michelangelo Prado também, não foi? Sim, cara. Inclusive, vou falar disso aí depois, porque eu tive uma influência muito grande dele no trabalho lá do projeto, né, do HQ Ceará, porque eu comecei a ver possibilidades. Então, você trabalhar com lápis de cor, cara. Eu disse, poxa, mas lápis de cor é coisa para criança, né? A gente acha que, não, por que não fazer uma história em quadrinhos adulta com lápis de cor, né? Com lápis pastel, com pastel seco. Então, a ideia era ir abrindo os horizontes. O próprio Silas, cara, da oficina, me deu assim uns vislumbres de coisa que eu sei, puxa, cara, é isso. Por que eu não pensei nisso antes? Então, assim, a gente vai... Essa convivência, cara, foi muito gostosa, foi muito proveitosa. Então, com cada um a gente vai aprendendo um pouquinho. E aí você vai trazendo para o teu estilo, você vai trazendo, vai descobrindo aquilo ali, como é que você faz, como é que os outros fazem, como é que eu posso aplicar aquilo ali na minha arte. Então, mais especificamente, por exemplo, da aquarela, eu já tinha uma referência muito grande no aquarelista americano, falecido no ano passado, que é o Charles Wright, que ele estava presente naquela coleção, não sei se você lembra, uma coleção da editora Globo, Desenhe e Pinte, eu acho que o nome era... Lembro dessa coleção. São 12 volumes em capa dura. E o Charles Wright, ele era um dos aquarelistas que assinava essa obra. E eu ficava encantado com os efeitos que ele conseguia na aquarela. Eu disse, poxa vida, cara, como é que o cara consegue fazer isso? Com água, né? Então, assim, foi um dos primeiros grandes mestres que realmente
me cutucou e que eu queria saber como é que o cara fazia. E depois, vários outros que a gente vai conhecendo graças à internet também. Mas hoje tem um cara, um uruguaio, que eu admiro demais, que é o Álvaro Castanher. O cara é um monstro, um monstro. Tem um australiano, que é o Herman Peckel. É espetacular também o trabalho do cara. E aquele pessoal, aqueles americanos ali dos anos 70, dos anos 80, vários aquarelistas. Você fala nos grandes clássicos, né, como Norman Rockwell, Sargent, essa galera aí que você vai, que é um lugar obrigatório. Mas tem São um ícones, né? também que eu acho que esse me impactou mais ainda, e ainda me impacta até hoje, principalmente por conta da minha temática também, que aí nas minhas pinturas hoje eu busco, Daniel, priorizar as coisas da gente, sabe? Assim, não no sentido ufanista, não no modo de querer ser bairrista, mas é porque nós temos coisas maravilhosas para mostrar. Então, o Raimundo Sela, para mim, é um cara que transformou assim a minha visão. Você saber a história do cara. O cara viajou, morou fora da França, e o cara foi, quer dizer, um dos grandes mestres do planeta, cara. A obra, o nível do cara é assim fabuloso. Espetacular. Então, Teve uma espetacular. exposição Então, dele na Unifor lindíssima, né? pois é. Eu tenho um livrão com a obra dele completa, assim, é um dos meus tesouros. Eu não vendo, não troco, não dou, porque é uma coisa assim linda, linda mesmo. As aquarelas, as pinturas a óleo, os desenhos dele, então aquelas jangadas que ele faz, enfim. Então eu me influenciou muito assim, puxa, eu quero aprender isso aqui. Então eu comecei realmente a observar. Eu tive que tentativa e erro, olhar como é que o cara pintava, olhava o que é que o cara tinha para falar, comprava livros, comprava fascículos, pesquisava aqui, pesquisava ali. E é isso, cara. Foi assim que eu fui desenvolvendo. E Eu aí, acho assim, o autodidatismo eu acho que talvez essa expressão esteja até errada, sabe? Porque autodidata mesmo é se você morasse numa ilha sem internet, sem livros, sem nada. Aí era autodidata. Mas a gente aprende com os professores, né, cara? A gente aprende com todo mundo. Não é um curso formal, necessariamente. Mas a gente está tendo aula com esses caras para sempre, né? Pra tem duas sempre. coisas interessantes aí sobre isso. Uma é que durante muito tempo mesmo, eu falava exatamente a mesma frase que você acabou de falar, né? Se você não é um eremita, vivendo sem comunicação com ninguém, você não pode dizer que é autodidata, você está sempre aprendendo com alguém, né? Até que me explicaram e me convenceram do real sentido do autodidata, né? O autodidata não é quem não aprende, quem aprende sozinho, mas quem de maneira autônoma organiza o seu estudo, né? Sem um mentor, sem um professor, sem um tutor organizando, né? E aí nesse sentido eu acho que é possível e é interessante. Fica melhor definido a palavra, né? Isso. E aí puxando a educação novamente, né? Aí é uma coisa que eu acredito, eu acho que o ciclo da educação se fecha quando você passa para frente aquilo que você aprende. Uhum. E você começou lá como monitor na oficina, depois com um fascículo no HQ Ceará, mas aí um tempo depois você começou a dar aulas na Blicker Café, né? Que é um espaço, que é um café e um espaço cultural na cidade interessantíssima, né? Capitaneado por dois caras que também são visionários em relação à arte, valorizam a arte local. Eu já tive a oportunidade de dar cursos lá também e eles te chamaram. Vocês fizeram uma verdadeira parceria, porque você tem exposição lá, você estava mensalmente, praticamente, oferecendo alguma coisa lá, não é? Até o final do ano passado, eu ainda tive ou em janeiro, não, foi no ano passado, em dezembro, eu tive uma oficina lá. O Rafael, né,
são os dois sócios, é o Rafael e o Cleiton. O Rafael conheceu meu trabalho pelo Instagram, e aí ele entrou em contato comigo, disse, eu tenho aqui uma cafeteria, que é um espaço que se propõe a ser um espaço cultural, com exposições de artistas locais, e eu queria, assim, saber se você topa trazer teus trabalhos aqui para expor, e também se você quiser fazer workshops aqui, a gente tem um espaço legal, tal, vem conhecer, tal. Cara, eu me apaixonei pela proposta, o espaço é muito bacana, os caras são realmente visionários e foge daquele lugar comum, né, do espaço apenas como cafeteria. Na verdade, a proposta dele é bem interessante. Lá tem reuniões que o pessoal que se reúne para discutir cinema, discutir literatura. E aí eu comecei a trabalhar, a fazer essas exposições lá, com essas ministrações, né, de pequenos cursos. Tive a honra também de ser convidado para fazer a capa de um livro de poesias de um grupo de lá, da Blicker, que eu pude fazer a capa com todas as integrantes lá na capa. Eu achei bem interessante. Eu fiz com aquarela. E tive também... Então, assim, a Blicker realmente foi um outro ponto de virada, né? E muito próximo, né, um dos demais, que realmente me levou a entrar por esse caminho aí de cursos, do ensino. Então, eu E aí vi que realmente... me parece que com a quarentena isso se ampliou, né? Assim, Pois o que é. parecia que a quarentena que seria algo que iria interromper esse processo seu de Pronto, dar muito bom. aulas e oficinas, a sensação que eu tive é que você inteligentemente usou a internet para explodir isso, espalhar isso de uma maneira ainda mais veemente, Pois com é, lives isso. muito frequentes, né? Olha só, eu tinha na rede social o hábito de colocar minhas postagens, meus trabalhos, minhas telas. E aí, quando começou aquela coisa de fica em casa, cara, puxa, eu vou experimentar aqui essa coisa aqui ao vivo aqui, ver como é que é, e vou pintar aqui ao vivo e ver o que é que dá. Cara, aí eu fiquei surpreso, bicho. Aí a cada live que eu fazia, ia aumentando ali o número de seguidores, gente me assistindo ao vivo, pessoas do Brasil todo, e aí poxa, que bacana, né? Mas tudo bem, ali até então, sem muita pretensão, até que o pessoal começou assim, e o seu curso? Onde é o teu curso? Quando passar tudo isso, onde é o curso e tal? Aí eu disse, poxa, eu não tenho como dar curso para essa galera morando longe, né? Aí eu disse, mas espera aí, tem aí uma oportunidade se abrindo, né? Então, enquanto estava todo mundo parado, sem poder sair de casa, sem poder fazer um curso presencial, sem poder sair sequer na rua para poder fazer uma foto, fazer uma referência. Então, assim, poxa, por que não? Vou jogar aqui, rapidamente eu imaginei aqui o que seria o conteúdo de um curso, imaginava fazer um curso só, uma turma, e, cara, a coisa foi acontecendo e foi ganhando corpo, e eu tive que rejeitar até algumas inscrições, porque eu não tinha como dar conta, sabe? Eu ia pirar. Então, foi um corre-corre, foi uma maluquice, e foi muito show, cara, foi muito legal, está sendo muito legal. Eu tenho pessoas no Brasil todo já no curso. O curso vai fazer 2 meses, não tem nem 2 meses ainda, nós estamos 1 mês e meio, mais ou menos. E tenho gente do Rio de Janeiro, de Brasília, São Paulo, Recife, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Brasil quase todo. E está sendo uma experiência muito, cara, muito positiva mesmo, um aprendizado assim, fabuloso. E é muito bom assim, a gente poder ver
o fruto daquilo que a gente achava que era só um hobby começar a se transformar numa realidade em que você já começa a vislumbrar um futuro, uma realidade futura, né? Como uma coisa mais concreta, e não apenas como um desejo, um sonho, no dia que eu me aposentar, no futuro assim, assim, assado, eu vou, né? E, Eu e é uma preciso, realidade. eu É uma preciso realidade. pegar isso aí como mote, porque a gente está chegando na reta final do nosso papo e o nosso próximo tópico é justamente sobre o futuro, né? Porque depois que a gente se conheceu na oficina, né, que criou essa relação afetiva de admiração, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, posso dizer assim, no Manicomics, né? É, Depois tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no HQ Ceará. Depois tivemos a oportunidade de trabalhar juntos quando você fechou um curso de férias e, da Juliana Rabelo, né, lá no exatamente. estúdio. É. E desde então, Esse também foi um dos cliques, cara, que eu esqueci de falar. que rola essa espécie de paquera profissional para fecharmos mais uma parceria, Valber. E eu acho que é uma boa notícia que a gente tem para dar para as pessoas que não conseguiram se matricular nos cursos que você Verdade. já está dando, é que o Uhum. Estúdio Daniel Brandão tem o prazer e a alegria de anunciar oficialmente que você será professor de aquarela também do estúdio a Foi partir de boa, né? setembro agora, né? Bom demais, cara. Bom demais esse convite, fazer parte desse timaço aí de vocês, junto com a Brenda, junto com o Luiz Carlos, com a Juliana, sabe? E as demais feras, a galera aí do ensino à distância, que de repente é como você está falando, cara, a tua escola, né, ganhou novos professores do Brasil todo, gente que pode estar aí junto, somando, sem precisar estar aqui, morando aqui em Fortaleza. Exatamente, exatamente. Muito É bom. nesse momento que a entrevista vai ao ar, as matrículas já estão abertas, né, para o seu curso, Valber. Alguns cursos da gente já estão em andamento, como o curso de desenho. Eu estou só dando essa informação para dizer como as fronteiras se ampliaram de fato, porque atualmente eu tenho duas alunas que são do Canadá, tenho um aluno do Rio de Janeiro, tenho um aluno de Salvador, tenho um aluno do interior de São Paulo, né? E isso é a realização de um sonho, cara. Poder conversar sobre arte, trocar ideias com pessoas do mundo todo. E você vai ter, já está tendo, né, com os seus cursos que estão em andamento, e continuará tendo com o curso que abrirá, né, sob o guarda-chuva do Estúdio Daniel Brandão agora em setembro. Então a gente está muito honrado com você entrar no time. Espero né, que seja uma parceria de longuíssima duração, independente de quando essa pandemia passará. Eu acho que a parceria tem tudo para perdurar, Com porque certeza. nós temos muitas afinidades profissionais e eu lhe considero de Claro. verdade um amigo que mora aqui no peito, né? Então é realmente uma honra para mim. Beleza, Meu, para mim também, cara, foi assim, muita satisfação receber o teu convite, principalmente poder colocar o meu nome numa, numa organização, nessa entidade aí que já é referência, inclusive no Brasil, que é o Estúdio Daniel Brandão, a Escola Daniel Brandão, e tem realmente um respaldo assim de uma galera muito profissional. Você é um cara extremamente profissional e eu admiro demais o teu trabalho desde o início, quando você se propôs a realmente viver daquilo que você daquilo que você ama, daquilo que você gosta, daquilo que você realmente tem no teu DNA. Então, sim, me juntar você o restante da galera, cara, vai ser com certeza, eu vou aprender mais ainda, né? E vou poder, assim, me deleitar realmente com a convivência de vocês, porque é muito prazeroso. E tomara que esse negócio já passe logo para poder a gente ter os cursos presenciais, porque aí é mais gostoso ainda. claro, claro. E o cafezinho, né? Porque também a gente aprende na hora do Cafezinho, cafezinho, do chopp depois. claro. Isso tudo faz parte. Cara, eu estou feliz que eu não consigo parar de sorrir aqui, né? Em fazer esse anúncio e firmar essa parceria.
As últimas perguntas que eu vou lhe fazer são perguntas de prática que eu faço para todo mundo aqui que participa do Estudo de Portas Abertas, né, com as devidas adaptações. Então, vou lhe perguntar, por que a aquarela, Valber? Cara, de forma mais sucinta, eu passei um pouco pelo óleo, pelo acrílico, não gostei daquele cheiro forte do óleo, da demora para secar, do solvente, menino pequeno em casa com alergia. Aí assim, cara, eu quero um negócio mais fácil, né? Oh, que ingenuidade, né? Achar que a aquarela é mais fácil. Pode até ser mais fácil de manusear e menos trabalhoso para você lidar com o material em si, mas é bem desafiador. Então, assim, mas o que me encantou na aquarela, cara, é a delicadeza da mídia, é a transparência, é a luminosidade, como é que você consegue atingir efeitos com apenas água e pigmento, né? Uma coisa tão frágil que teria tudo para dar errado, que é água e papel, né? São duas coisas que teoricamente não era para combinar. Então, eu costumo dizer isso para o pessoal da turma, que a aquarela ela tem a sua principal característica, a delicadeza. Então, por isso que o papel tem que ser um papel próprio para isso. Os pincéis são pincéis apropriados, porque eles têm que ser delicados. A água que você vai aplicar ali, o pigmento que você está usando. Então, tudo é muita delicadeza e você consegue efeitos vigorosos, consegue efeitos de transparência, consegue efeitos de luminosidade que só a aquarela permite. É uma coisa que, de repente, você está aqui com o teu papel e ele tá se movendo nas tuas mãos. É como se ela fosse uma coisa viva. A água escorre para um lado, escorre para o outro. De repente, você não sabe como é que a coisa vai ficar e você fica naquela dúvida, eu controlo ou não controlo. Então, é muito apaixonante. E quando a gente começa a ver a coisa dando certo, você vê o resultado final do que aquilo ali te permite, então não tem como não se apaixonar, cara. A aquarela é uma coisa assim fabulosa. É isso que eu mais gosto da aquarela, esse desafio e, ao mesmo tempo, a satisfação de ver o trabalho pronto diante de todo esse desafio, né? Perfeito, para mim perfeito, cara. Uma pergunta fácil. O que é arte para você? Rapaz, a arte, cara, eu acho que é aquela coisa que tá inerente ao ser humano. Eu não acredito que exista alguma pessoa na face da Terra, ou já tenha existido alguma pessoa na face da Terra que não tenha gostado de arte em alguma de suas formas. Alguém que eu não acredito, o cara pode até não gostar de pintura, não gostar de escultura, não gostar de uma ópera, mas gosta de uma música, gosta de um filme, né? Gosta de ler um livro, para na frente de uma obra de arte, fica paralisado, fica hipnotizado por aquilo ali. Eu tenho certeza que o mais mal-humorado dos seres humanos que já passou pela Terra, com certeza, deve ter tido alguma coisa na arte que ele apreciava. E eu acredito que isso é uma prova de que nós fomos realmente criados por um ser maravilhosamente de bom gosto, que é um artista supremo e que realmente nos permitiu sentir essa vontade de criar, de apreciar essa beleza que é a arte, cara. Então, eu acho que esse é o maior dom que Deus poderia ter dado à humanidade, é o dom de criar, o dom de gostar da arte. Maravilha. Você falou aí de alguém que poderia não gostar necessariamente de uma escultura, mas iria gostar de uma leitura. E a gente falou muito de educação, falou muito de leitura.
vamos terminar com isso. Vamos terminar, então, com uma indicação, ou mais de uma, se você quiser, fique à vontade, de leitura. Ah, claro. Cara, eu vou falar do Miguel Ângelo Prado, que para mim é uma obra espetacular, que é o Ar da Além. Foi publicado pela Realejo, não sei se está dando para ver bem. Sim, sim. Uma obra maravilhosa, emocionante, profundamente humana, belíssima nos seus desenhos, na sua forma de contar. Tem um storytelling fantástico, tem uma poesia, tem uma profundidade assim que de vez em quando você vai às lágrimas, porque realmente é muito belo. E eu recomendo. Eu não sei se é fácil de achar, eu já dei uma pesquisada hoje mais cedo, eu não encontrei. Não encontrei na Amazon, não encontrei. Eu não sei se talvez entrando em contato com a editora eles tenham ainda algum exemplar, mas foi publicado em 2015 Uhum. e ganhou vários prêmios na Europa e acho que estava até na lista do pessoal do Universo HQ dos melhores quadrinhos de 2015. E um outro livro que eu ainda nem terminei de ler, mas eu estou apaixonadíssimo, é um livro do C.S. Lewis, o autor de Nárnia, Surpreendido pela Alegria. É um livro autobiográfico, onde ele mostra a infância dele nas escolas lá na Inglaterra. E, enfim, é muito, muito, muito tocante mesmo, uma coisa muito fabulosa. Um cara extremamente sensível, extremamente culto, extremamente humano também. E olha só, eu uso um marcadorzinho de página. O Império dos Gibis, né? Legal. Tem os gibis do Emanuel, né? Uhum. Mas assim, cara, tá tudo assim conectado. Eu acho que essas coisas que constroem a gente, sabe? Assim, nós somos feitos de vários pedaços, nós somos feitos de várias influências. E é muito bom, assim, a gente poder ter essa oportunidade de beber em tantas fontes, seja da arte especificamente, seja da coisa do espiritual, do emocional. Então, assim, a gente precisa realmente ter essas referências e influências boas, né? Num mundo tão, infelizmente, ainda longe daquilo que a gente queira como ideal, né? Que a gente sonha como ideal. Nosso país ainda vivendo dias assim complicadíssimos. Mas assim, a nossa esperança ela não termina, sabe? Ela não tem fim, a gente vai estar sempre esperando dar uma melhoria. E a gente vai melhorando com a arte, com as nossas palavras, com as nossas amizades, né? É sempre muito gostoso a gente poder saber que está contribuindo de alguma forma para melhorar, pelo menos o nosso entorno, né? Então, quem sabe um dia a gente consegue realmente ter um mundo como a gente sonha. Perfeito, cara. Fazendo aquilo que a gente pode, né? Fazendo dentro do nosso limite, mas sempre fazendo, nunca cruzando os braços e achar que não dá mais. Não. Albert, eu acho que a gente precisa fechar com essas palavras. Então, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, muito Cara, eu que obrigado pela agradeço, sua cara. amizade, muito obrigado por esse papo. Eu que agradeço. Não só ele foi muito especial para mim, como eu tenho certeza que será muito, muito, muito especial para os ouvintes, para as pessoas que estão assistindo no YouTube, né? E para pessoas amigas nossas também de velha guarda, como o nosso amigo professor Geraldo Jesuíno, que eu tenho certeza que ele irá assistir, ele ver no Aham. YouTube. Esse bate-papo da gente vai ser muito gostoso para ele também, né? É Então isso vou aí. deixar aqui um abraço para ele. Eu acho que ele foi de alguma forma homenageado aqui, né, Sempre na será, nossa cara. Sempre conversa. será. Sempre será. É um cara que sempre presente na minha vida. E é um cara que a gente só pode fazer esse tipo de coisa mesmo. Agradecer, agradecer e agradecer, porque
é bom demais ter um cara como ele como amigo. Eu quero lhe agradecer, porque é bom demais ter um cara como você, como amigo, Valber. Muitíssimo obrigado, cara. Tamo junto, meu irmão. Fique bem, saúde. Estamos mais juntos do que nunca agora nesse nosso novo projeto. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Esse foi mais um Estúdio de Portas Abertas. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.